E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Sou o professor Gus e vamos continuar hoje falando sobre o Canadá. Então, você já entendeu como funciona o mapa do Canadá, você já viu qual foi o processo de formação desse imenso território, né? E você vai lembrar das duas províncias que deram origem a esse país, então Quebec e Ontário, né? Ambas ali ao norte do Rio São Lourenço e dos Grandes Lagos, naquela fronteira com os Estados Unidos. Beleza, bom, então vamos lá falar alguns aspectos da população canadense. Então, para começar, que o Canadá é um país bilíngue, quer dizer, tem duas línguas, né, que são oficiais. Agora, existem outros países que são bilíngues. Vamos pegar um exemplo? Sei lá, o Paraguai. O Paraguai é um país bilíngue, né? Quer dizer que você tem duas línguas oficiais, que é o espanhol ou o castelhano e o Guarani. Agora, em qualquer lugar do Paraguai que você vá, você pode falar com o cara em Guarani ou em castelhano. No Canadá é diferente. No Canadá, quando a gente fala que é bilíngue, significa que tem duas línguas oficiais. No entanto, há uma predominância do uso do francês somente na região de Quebec. Ah, significa que ninguém mais no restante do Canadá fala francês? Pode até falar, mas a língua dominante nas outras províncias canadenses vai ser o inglês. Isso por quê? Você tem que lembrar do processo de formação histórica e tal. Você vai lembrar que no momento que o Canadá se torna um país independente, né, o Canadá vai ser associado, de alguma maneira, à comunidade britânica. E nisso, né, você já pode perceber que houve uma dominância de quem? Da ocupação inglesa, de Ontário. Então, foi a partir de Ontário que o restante do território foi também sendo conquistado, né? Então, né, o processo da ocupação se deu por via, né, da cultura, da dominância política, da influência internacional inglesa. Mesmo o processo das migrações, né, quem mais veio para o Canadá no século XIX foram, né, populações que saíram do Reino Unido, né, irlandeses, por exemplo, né, ou escoceses, ingleses. Então, quando você vai para as outras províncias canadenses, a língua mais falada também é o inglês. O francês acabou ficando mais concentrado ali na antiga colônia francesa, que é Quebec. Tranquilo? Bom, isso aí já deu até o que falar em termos de tentar dividir Quebec do restante do Canadá. Essa é uma questão importante, já caiu em vestibular, pode ser que seja cobrado novamente aí, dependendo aí das circunstâncias, né, nesse ambiente que a gente está vivendo de ultranacionalismo, pode ser que o separatismo canadense seja recolocado aí, entre questões de vestibular. Bom, vamos seguir aí com questões de população. Vamos lá, aquela frasezinha que a gente adequa para países ou continentes. Então, o Canadá é um país pouco populoso e pouco povoado. O que significa isso? Populoso, o termo está ligado com o quê? População absoluta. Então, pouco populoso significa que a população absoluta é pequena. O Canadá inteiro, segundo o maior território do planeta, só tem 35 milhões de habitantes. É um pouco mais do que tem a Grande São Paulo, só para a gente ter uma ideia. E é pouco povoado. Por quê? Porque a densidade demográfica é baixa. Lógico, né? É o segundo maior território do planeta. Com esse pouquinho de gente, então a relação população absoluta por território, né, por quilômetros quadrados, ela é muito baixa. Então o país inteiro tem uma média de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que em todas as regiões do Canadá você tem essa conta exata? Não, né? Sempre a gente tem que ponderar que quando a gente fala da densidade demográfica é uma média. Mas aí quando você vai região por região, você tem áreas de maior concentração populacional e áreas que são chamados vazios demográficos. Olha para o mapa, olha para as linhas, né, para os paralelos, para os meridianos que estão ali no Canadá. Onde você imagina que tem mais gente? Cara, onde que é melhor de viver? Onde você tem mais calor ou mais frio? A princípio, né, onde tem mais calor é melhor de viver, tem melhores condições para plantio, para solo, para um monte de coisa. Lembrando que mesmo a área mais quente do Canadá ainda é mais fria que muito lugar. Porque se você pensar
que o lugar mais frio dos Estados Unidos é a fronteira ao sul do lugar mais quente do Canadá, você pensa que lá não é tão simples assim. E logo, a maior área de concentração populacional é justamente a região sudeste, na fronteira com os Estados Unidos, porção mais ao sul, e sudeste não é só sul, portanto, mais ao leste. E aí você pensa em quais regiões? Justamente nas regiões das províncias que deram origem ao Canadá. Então, Quebec e Ontário. E as cidades mais próximas do Rio São Lourenço, que são as cidades mais antigas, né? Ou algumas das cidades que estão nessa região de uma ocupação mais antiga. Tranquilo? Então é ali que você tem maior concentração populacional, cidades, né, mais povoadas, você tem ali concentração de renda, de emprego, de um monte de coisa, ok? Então ali você tem mais infraestrutura, melhor IDH, tudo mais, né? Além, né, das outras áreas que estão na fronteira com os Estados Unidos, mesmo nas porções centrais e mesmo também na costa oeste, ok? Bom, por que então há o vazio demográfico lá da porção mais ao norte do Canadá? É muito simples. Se você olha para o mapa do Canadá, você vai perceber que a porção mais ao norte do Canadá já está dentro do círculo polar ártico. E nisso, né, pouca gente se dispõe a viver, né, num frio intenso, abaixo de zero, com temperaturas de menos 30 e tal, a maior parte dos meses do ano, né? Essas regiões chegam a ter ali períodos sem neve de no máximo 3 a 4 meses. Então são regiões que, de fato, que apresentam poucas condições propícias para se viver. O que acontece então nessas áreas? Acontecem atividades de extração madeireira, extração mineral, né, de perfuração de poços de petróleo em alguns pontos, mas, de fato, né, a concentração populacional e concentração de atividades econômicas se dá principalmente no Sudeste. Tranquilo? Vamos seguir com essa história aí. Bom, vamos falar agora então do crescimento vegetativo. Lembra lá sempre que crescimento vegetativo é igual ao quê? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E, no geral, os países desenvolvidos têm um crescimento vegetativo que é baixo. Então, assim também o Canadá. E aí os motivos estão relacionados ao quê? Principalmente a questão da urbanização. Pô, professor, mas o que tem a ver população urbana com baixo crescimento vegetativo? Bom, quando a gente fala de população urbana, a gente tem que sempre lembrar algumas questões ligadas à formação familiar ou à taxa de natalidade e fecundidade no ambiente urbano e como isso se diferencia do ambiente rural. Quando a gente fala de população urbana, no século XIX, XX especialmente, né, e XXI, a gente tem que estar falando aí da participação da mulher no mercado de trabalho. Bom, com isso você tem o quê? A relativização, né, com relação ao fator filhos. Então, muitas vezes há uma escolha por atrasar um pouco a vinda de um filho ou por diminuir o número de filhos na família. Além disso, né, um outro fator importante para essa questão é a questão do custo de criação desse filho no ambiente urbano. Ou seja, tudo fica mais caro e, portanto, a família começa a se organizar para ter menos filhos de fato. E há também, né, justamente devido à dinâmica social urbana, há vários incentivos ao individualismo, há também, muitas vezes, a escolha por não ter filhos, como também por não formar família no modelo tradicional. E nisso, é claro, a população ela vai tendo uma queda na taxa de natalidade. Então, quando a gente fala aqui de uma elevada urbanização, primeiro a gente tem que estar destacando que 80% da população do Canadá vive em cidades. E há um alto IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano. E aí, com isso, aquilo que a gente já estava falando, de uma baixa taxa de natalidade e também de uma alta expectativa de vida. Com isso, qual que é a tendência? A tendência é ter menos crianças e mais idosos. Portanto, é uma população que vive já há algum tempo um processo de envelhecimento da população, assim como alguns países europeus, assim como algumas regiões dos Estados Unidos também. Tudo bem, minha gente?
Então, ficamos por aqui com relação ao assunto população do Canadá, tá bom? Grande abraço.